Um bloco que nasceu em 2006 para ser um bloco econômico. O BRICS começa com 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. E ainda que fossem economias muito diferentes, tinha um grande argumento para sua formação. Eram economias de grande população, de muita relevância no cenário econômico global, mas países em desenvolvimento, países ainda abaixo da linha do desenvolvimento, que buscavam um espaço para dialogar, um espaço para crescer e uma relevância no mercado global. Nasce como um bloco econômico, buscando relevância econômica. Logo em seguida, já no ano seguinte, ingressa a África do Sul, e o nome do bloco ganha o S, do sul da África. Portanto, o BRICS, agora com 5 países, ainda assim, mantinha a lógica econômica. Ao contrário da União Europeia, da ONU ou mesmo do Mercosul, o BRICS não é uma organização internacional constituída, não tem institucionalidade, não tem um parlamento, não nasceu de um tratado formal entre os países. O BRICS é um bloco, é uma mesa redonda, é um grupo de países que tem o compromisso de sentar para conversar, um pouco mais do que isso. A mesma coisa acontece com o G7 ou o G20, que não são organizações internacionais propriamente ditas. São fóruns, conhecidos mais como cúpulas, as cúpulas onde se reúnem chefes de Estado. Aliás, nestes blocos, ao contrário das organizações internacionais, é comum que haja 2 reuniões separadas. Uma de ministros de relações exteriores, portanto uma relação da diplomacia oficial, e outra reunião com os chefes de Estado, ou seja, uma reunião política, de homens políticos, uma separação quase entre a linha política e a linha diplomática. Isso é comum. E o G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, que por um momento foi G8, com o ingresso da Rússia, expulsou a Rússia quando a Rússia invade a Crimeia. O então G8 volta a ser G7, e ao que tudo indica, a Rússia começa a planejar a ideia de ter um bloco para chamar de seu. O BRICS já existia e tinha a sua característica, mas ao longo do tempo ele foi se transformando. Em 2023 entraram 5 países. 6 foram aprovados, mas 5 entraram: Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Um bloco muçulmano que passa a integrar parte do BRICS, mas o BRICS ali perde a sua principal característica, de grandes nações buscando um espaço de integração na economia global. O que tem a ver a economia brasileira com a economia da Etiópia, a economia russa com a economia do Egito, ou mesmo a China com o pequeno Irã. Pequeno em relevância econômica global, fora do petróleo. A grande novidade dessa integração que crescia era a quebra da lógica econômica e a formação de um bloco que parecia se apresentar em contraposição ao G7. Portanto, o BRICS começa a existir não para se integrar, mas para se opor. Não para fazer parte, mas para fazer frente. O BRICS começa a se transformar num bloco de ditaduras. E esse ano de 2024 vê a expansão desta lógica. Cuba, Bolívia, Tailândia, Vietnã, Malásia, Indonésia, Belarus, Nigéria, Turquia, Uganda, Uzbequistão, Cazaquistão, boa sorte para encontrar uma democracia neste grupo. Boa sorte para encontrar aqui uma economia em condições de se integrar na economia da Terra, de fazer parte de um eixo de desenvolvimento. Não, não é isso. E é por isso que eu estou dizendo que o BRICS se tornou a nova União Soviética.